Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Movimentecast. Cara, você que tá com a gente aí, hoje eu tenho certeza que mais uma noite o Senhor vai nos abrilhantar com esse cara que nós convidamos aqui mais uma vez, né? Ele esteve com a gente pelo Cultive, né, Giovanni? Esteve juntamente com o Ministério de Adoração Entre Amigos e eu fiz questão que ele viesse em nosso canal. Nós estamos precisando de bastante seguidores, né, Giovanni? Esse cara vai colocar pelo menos uns 50 seguidores no nosso canal hoje, mas é brincadeiras à parte. Ele tem um conhecimento da palavra, onde ele teve recentemente no nosso ministério, ministrando a palavra. Estou recebendo o pastor Guilherme Alves. Cara, mais uma vez, um prazerzaço estar contigo. Deus abençoe sua vida por aceitar o nosso convite. E hoje nós poder falar um pouquinho aqui do reino, falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu sei que vai sair bastante coisa boa nesse episódio de hoje. Deus abençoe sua vida. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Graça e paz. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui de novo. Tenho certeza que vai ser bem da hora e vamos pra cima aí. Giovanni, eu fiquei olhando a barba dele na hora que ele chegou, viu, cara? Eu li a minha, aí eu dei uma olhada na dele, eu falei, a dele tá mais styler, a dele tá bonitona, a barba dele. Pastor, a gente tem feito alguns podcasts aqui e confesso que eu acho, quantos anos, pastor, você tem? 26. É o mais novo. Acho que vai ser difícil a gente encontrar um outro pastor com essa idade, né, Giovanni? Recebemos alguns pastores aqui, pastora Raquel, pastor Rinaldo, pastor Maurício. A gente tem que trazer o pessoal da adoração também, né, Giovanni? Não é só pastoral esse programa, viu, gente? O Movimentecast é um canal que Deus colocou no nosso coração e o intuito é que nós possamos, através desse canal, expandir o reino, a palavra, mas os pastores têm estado nas nossas miras aí para poder participar. Nós temos acho que mais 3 podcasts agendados, são 3 pastores também, né, Giovanni? Tem as missionárias aí, o pastor, a semana passada, o pastor Maurício, a missionária Raquel, esposa dele, nós já deixamos o convite aberto, então a gente sabe que tem espaço para todos os ministérios, o importante é nós semearmos a palavra do reino. Pastor, para entender um pouquinho o seu ministério, para aqueles que estão nos acompanhando, o pastor Guilherme Alves, cara, fale um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até o reino de Deus, da sua conversão, uma coisa bem assim rápida, breve, que esse não é o nosso objetivo, mas para a gente entender como que você chegou aí até a igreja, até a casa do Senhor. Legal. Vamos lá. Eu joguei futebol, né? Saí de casa bem cedo, assim, diante de um sonho de ser jogador de futebol. E aí, no meio da trajetória, essa questão de ficar longe de casa e tudo mais, saí de casa muito cedo. E aí, nessa trajetória de ficar longe de casa, eu entrei dentro de uma igreja uma vez, tava me sentindo bem mal, assim, aí pedi uma oração e tal. Lá a gente sempre sabia que existia uma força maior, né? Um bem maior. Na sua cidade isso ou não? Não, isso eu morava em Promissão, Andradina. Promissão. Não era na sua cidade, em Campinas? Não era na minha cidade, isso. E aí eu morava em outro lugar e tal. E aí, nesse estágio, eu entrei dentro de uma igreja, eu sabia que existia uma força maior, mas não conhecia, não tinha uma ideia do que era. E aí recebi uma oração ali, e o pastor que orou por mim na época, ele gostava bastante de futebol também. E aí ele falou assim, cara, a gente tem um time aqui da igreja e tal, queria que você viesse aqui um dia para brincar com a gente vai disputar um campeonato. E aí nessa eu fui, me envolvi, enfim. Aí comecei a ir pelo futebol, comecei a participar em algumas reuniões, e aí fui achando legal e tal. Até que surgiu uma ideia de um batismo na época. Isso há quantos anos atrás, pastor? Isso hoje, 2022... Tô com 26, eu tinha uns 15 anos. Uns 11 anos atrás, mais ou menos. 12 anos atrás. 11, 12 anos atrás. Sim. E aí a gente acabou... depois que a gente acabou trocando uma ideia ali, surgiu uma ideia de um batismo. E aí ele pegou e falou assim, cara, você é um menino assim de Deus, queria que você viesse aqui pra gente trocar uma ideia de batismo. Eu não tinha ideia do que era, mano, pra ser bem sincero. Eu tava ali pelo futebol mesmo... E ele tinha algum contato em um time e tal, e aí essa era a ideia. Mas aí eu fui lá conversar com ele, até mandei mensagem pra ele esses dias, falei assim, cara, caí nessa arapuca sua. Existe a macumba e existe a boa cumba, a sua foi uma boa cumba.
Aí ele sentou comigo lá e falou assim, cara, tem um batismo, funciona assim, funciona assado. E eu peguei e falei assim, pastor, cara, isso não é pra mim, eu não tô muito envolvido com isso, não quero isso pra mim. Eu ainda tenho muita coisa que eu preciso mudar, porque na ideia nossa, né, de evangelho, poxa, eu preciso vir pro Senhor, eu preciso estar pronto. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, é quando eu tô fraco, eu tô forte. Só que pra mim, poxa, eu precisava estar pronto. Deus me queria pronto. E aí, acabou que a gente trocou uma ideia. Ele olhou pra mim e falou assim, Gui, vem, dê o primeiro passo. Quem vai fazer depois é o Senhor. E aí eu, cara, maluquice, tava em casa e fui lá. Aí me batizei. Afogaram você lá. Aí me afogaram lá, a força. E eu me batizei na igreja Batista lá de Guarulhos, longe pra caramba, já, da onde eu morava e tudo mais. Aí, quando eu saí do batismo, a avó de um amigo nosso participava de uma igreja e tinha uma campanha, cara. E aí ela falou, cara, vou envolver você numa campanha. Aí a gente foi numa campanha dela lá. Campanha prende, não tem jeito, né? E aí o pastor teve uma visão lá que a gente ia bater o carro. Eu e um amigo meu que tava comigo. E aí a gente pegou e falou assim, irmão, eu não quero morrer não, eu também não. E a gente foi na campanha, 7 dias, debaixo de chuva, de sol. E foi mais. Teve a visão mesmo, será? Eu não sei, eu acho que não, viu? Mas deu certo. Deu certo. É igual nós falando Presidente Prudente com o Jorge e Giovanni, aí a gente precisava vir embora, com vontade de vir embora. A gente tava gravando um podcast de uma cliente lá. Aí quando a gente tava gravando o podcast, aí a gente saiu, vambora, tal. O Presidente Prudente é longe pra caramba, né? Aí o Jorge, cara, enquanto vocês estavam lá, eu tava ali e tal. E a gente tava gravando um podcast. E a pessoa que a gente estava entrevistando, ela é espírita e tal, mas assim, era um papo bem tranquilo, tal, ela falando sobre a experiência dela com o espiritismo e tal, que era pela Revista Atual. E a gente falando um pouco sobre a história dela e tal, e aí o Jorge falou, cara, eu tive uma visão que a gente tava dormiu no volante, e saiu da pista. Falei, Jorge, que merda de visão é essa que você teve, cara? Eu preciso ir embora, tô com saudade da minha mulher e tal, não sei o que, dos meus filhos. Velho, eu tive essa visão. Falei, Jorge, quem que te... E aí a gente começou a zoar, né? E eu e o Giovanni. De onde você tinha... Não, cara, não. Quer ir embora? Vamos. Cara, mas só dele falar que ele teve a visão, e a gente cansado, precisando dar 500 km... Falei, Giovanni, vamos dormir aqui, vamos gastar um dia de hotel. Aí a gente ficou. Melhor pecar pelo erro. Mas as visão dá medo, né, cara? Medo. Quando fala assim, pô, teve uma visão. Cara, e aí você conheceu Jesus há 11, 12 anos atrás, através desse pastor. Mas quando você foi pro batismo, qual que era a convicção sua com o evangelho? Porque você falou assim, pô, eu entrei meio que... Quando você percebeu que você queria abraçar o reino, foi nessa época ou não? Você teve ainda outras... Pastor, eu não tinha nem ideia do que era. Eu tava ali para me batizar porque existia um plano que aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu queria o benefício de Deus, mas como eu chegaria lá, eu não tinha muita ideia. E aí a gente participou dessa campanha, acabou, eu voltei embora para casa. E eu lembro que nesse dia que a gente voltou embora, tinha uma festa. E esse amigo meu, a gente foi pra essa festa. Quando eu tava mais ou menos no meio, a gente sentou na calçada e ele me fez uma pergunta que mudou a nossa vida, né? E a minha principalmente. Ele perguntou assim, Gui, cara, a gente se batizou, a gente fez tudo aquilo, mano, pra quê? Pra gente continuar vivendo a mesma coisa? Mano, é o seguinte... Ou a gente sai fora e se joga onde a gente quer fazer o que a gente quer, ou a gente vai se envolver realmente com Deus. Vai realmente se envolver na igreja. E aí foi a decisão que eu tomei. Foi um start. Dali em diante eu comecei a ir aos cultos, comecei a ter um contato maior com Deus. Tive a primeira experiência com Deus assim que foi surreal pra mim. Foi sentado numa calçada, né? E além de... Poxa, a religiosidade, ela quer mudar você por fora, mas ela não te muda por dentro. Então, comecei a dar ouvido. Cara, você tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo outro, você tem que deixar isso. E eu fui deixando em nome disso, para receber algo de Deus. Só que cada vez que eu deixava algo meu, de uma forma forçada, eu me sentia ainda mais longe. Manja? Eu me sentia ainda mais distante.
Foi até que um dia eu sentado numa calçada, eu falei assim, Deus, eu vou falar pra você a sinceridade, eu não sei o que eu tô fazendo, mano. Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu não tenho uma convicção de que eu preciso te servir, eu preciso te seguir e tal. E ali, cara, foi a glória de Deus, eu sentado na calçada assim, chorando, e a glória de Deus tomou aquele ambiente. E eu lembro como se fosse hoje, o Senhor dizendo pra mim assim, Gui, esse é o início, mano. Esse é o início de um novo cara, de uma nova pessoa. Cara, se joga, mano. A religião, ela não vai conseguir trazer santidade em você. Eu acabei aprendendo tudo que eu não podia fazer, que eu esqueci do que eu devia fazer. E foi exatamente a conversa que eu tive com Deus. Eu acabei tendo o start de que eu não podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo, eu não podia fazer aquilo outro, mas eu não sabia o que eu devia fazer. É por isso que hoje eu tenho uma outra ideia do que é uma conversão de alguém, manja? E até sento com alguém, Gui, o que eu faço pra me deixar o pecado? Mano, gruda em Deus. Gruda nele. O pecado vai embora. A gente acabou ensinando as pessoas, entre aspas, uma fórmula pronta. Cara, faça isso. E na verdade não é assim, mano. Eu aprendi às duras penas que existe uma diferença de eu deixar o pecado e o pecado me deixar. A minha força, eu consigo deixar o pecado, mas o pecado me deixar é só o Senhor. Não tem jeito. É só uma vida com Ele. E aí, depois dessa experiência que eu tive com Deus, eu realmente me aprofundei assim, quis me envolver mais. E foi isso, mano. E aí, depois fui para uma outra cidade. Aí tive um contato com um chamado que eu nem sabia o que era. Pastor, você falou Deus fala comigo, Deus falou comigo na calçada. Tá um pouquinho alto pra gente aqui, já não sei pro pessoal que tá acompanhando a gente. Cara, tem um lugar que Deus fala comigo no banheiro, debaixo do chuveiro, tomando banho. É impressionante. Você tem disso ou não? Tem um lugar onde onde Deus fala com você e tal? Como que é isso, cara? Tem sim. Eu sou bastante pego assim no banheiro. Às vezes no quarto, às vezes no carro. Às vezes, assim, acho que no carro é o momento que eu mais me abro com Deus, assim, que eu tenho o meu melhor momento com Deus ali. Cara, impressionante isso. Impressionante. Eu, quando eu vou tomar banho, cara, eu entro debaixo do chuveiro, às vezes eu falo pra minha esposa, eu vou demorar um pouco mais, porque eu preciso que Deus fale comigo, sabe? Então, assim, o chuveiro é um lugar, assim, cara, é lógico, a casa do Senhor, você tá lá, na intercessão, no culto, tal, adoração, mas vem umas coisas muito malucas, assim, quando você tá, assim, num lugar, assim, do nada, e aí você falou na calçada, tal, e que Deus falou com você, por isso que eu perguntei. E aí você vê, pastor, que assim, a gente, cara, a nossa ideia de evangelho é o quê? É culto. Sim. Cara, o que você precisa fazer? Mano, você tem que ir no culto. Sim. E é importante, com certeza. Mas assim, cara, se você não tiver uma vida com Deus, uma experiência sua, cara, Deus não vai conseguir plantar e nem tirar coisas de você, sabe? É uma questão que é muito particular. É você e Deus. É você e Deus. A partir do momento que Moisés escuta uma sarça, quando ele vê e ele escuta uma sarça chamando ele, a palavra que ele escuta é, cara, tire suas sandálias. Então, o que me atrai a Deus é o fogo. Mas o que me faz arrancar alguma coisa, cara, é só a voz. Eu não consigo tirar nada de ninguém. Essa voz é dele. Manja? É uma coisa que às vezes a gente quer exigir de alguém que não é um trabalho nosso. Quem convence é o Espírito Santo. Pastor, esse ministério que você exerce hoje, né? Esse chamado pastoral, onde, assim, cara, quando você foi ministrar lá no nosso culto, foi uma coisa impressionante, assim. Eu sei que o ministério de vocês, o trabalho que vocês exercem através da adoração, através da palavra, é um trabalho bem alicerçado. Mas, assim, trazer todo aquele povo no nosso culto foi uma coisa que eu falei, cara, assim, existe uma conexão entre eles, sabe? Assim, por mais que vocês são de ministérios diferentes e tudo mais, eu falei, Giovanni, a gente precisa começar a se conectar dessa forma, sabe? É muito difícil. O Giovanni, principalmente lá em Rio Preto, eles tinham essa conexão muito forte com os outros ministérios, e em Limeira é um pouco diferente. Mas me chamou muito a atenção, assim, esse mover, assim, entre vocês, sabe?
E eu falei, eu preciso convidar o pastor, você já tinha vindo no Cultive, mas de uma forma diferente, né? E adoração e tal. Eu falei, cara, eu preciso levar ele lá no nosso podcast. Caí meio na rede. Foi assim, foi demais aquele podcast, mas eu falei, cara, eu preciso levar ele no Movimento Cast pra gente trocar uma ideia assim e poder extrair o máximo. Como que começou, cara, assim, o Ministério da Palavra? Porque antes de você ter esse chamado pastoral, é difícil você ter um pastor que não tem um ministério da palavra, né? O ministério da palavra começou quando? Porque você se converteu e aí você entra o louvor, a adoração. Por onde você começou? Você já foi pela palavra? Então, na verdade, sim. Eu lembro que eu tive um contato com um outro pastor que eu não fazia ideia do que era chamado de fato. E a gente entrou no carro assim, ele pegou e falou assim, cara, vamos orar por uma pessoa. E a gente tava indo no hospital e ele pegou, olhou pra mim e falou assim, Gui, você tem o mesmo chamado que o meu. E ele era pastor, né? E é pastor até hoje e tal. Aí eu peguei e fiquei olhando pra ele e falei assim, cara, eu não sei nem o que é chamado. Isso aí eu já tinha uma convivência com Deus e tudo mais. E ali, pastor, eu dentro dessa conversa dentro do carro, ele começou a falar pra mim o porquê que ele via esse chamado em mim. Eu agradeço a Deus e agradeço a ele até hoje por esses dias, porque... E ele fala pra mim, Gui, eu só fiz você olhar pras águas. Quem andou sobre elas foi você, mas eu só te mostrei as águas. E aí, nesse contato que eu tive com ele, ele começou a me explicar o porquê que ele via um chamado em mim. E ele falou assim, Gui, as pessoas grudam em você, você não faz força para isso, você não percebe, é uma coisa... Só que isso é algo de pastor, isso não é algo... Cara, é diferente. Então, aí eu comecei a me ligar e tal. E dali em diante, eu comecei a ter um modelo, uma visão assim, falei assim, caramba, Senhor... Eu quero trilhar esses caminhos, né? A Bíblia diz que o Espírito testifica. E ele foi falando aquilo foi me enchendo, me suprindo. E aí, cara, eu de música, eu falo pro Gui, adoração, eu sei o caminho para chegar nele. Agora, tocar, cantar, cara, eu não manjo nada. E aí, fui atraído realmente por Deus para isso. Cara, eu quero ser alguém que não é só conduzido por um achismo. O que você acha? O que você pensa? Não, cara, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra diz sobre isso? Eu tento sempre andar muito instruído nisso, sabe? Porque foi dessa forma que eu fui muitas vezes corrigido dentro da palavra mesmo. E é isso, pastor. Foi por isso esse ministério seu... Esse ministério seu do chamado da palavra, cara, assim, a gente tem lá no nosso projeto Semear, quando nós começamos o nosso projeto com os jovens, eu comecei ministrando nas praças. Então, assim, começou fora da igreja. E aí, depois de um tempo, o Semear começou a acontecer muito dentro da igreja, com aquela ideia de você atrair os jovens para a igreja. Porque o movimento acontecia fora da igreja. E aí tinha alguns questionamentos. Viu? Por que isso não acontece dentro da igreja? Porque aí os jovens vêm para a igreja. E os jovens não iam para a igreja. Eles iam para o nosso movimento na praça, mas eles não iam nos cultos. Eles iam apenas no movimento. E aí nós começamos a ministrar dentro da igreja, né? E assim, eu já tive essa experiência, né, de ministrar dentro da igreja e ministrar fora, mas até então o meu ministério era dentro da igreja. E depois eu comecei a ministrar fora. E é totalmente diferente você ministrar dentro da igreja, no altar, no culto, e você ministrar na praça. Você tem essa diferença de quando você ministra dentro da igreja... A forma que Deus fala com você dentro da igreja ou quando você ministra fora, você tem costume de ministrar? Você começou o seu trabalho de pregação dentro da igreja? Fora, como que foi isso, pastor? Fora. Eu sou, na verdade, eu sou evangelista nato, mano. Cara, qualquer lugar que eu entre, eu quero que Deus me dê uma pessoa. Cara, Deus me deu uma pessoa pra me orar por ela, me deu uma pessoa pra me orar, pra me fazer alguma coisa tem que acontecer. Então, eu comecei fora e é muito diferente, né? É muito diferente. O peso de você ministrar fora é diferente do peso de você ministrar dentro. Dentro é muito mais fácil. Ali tá todo mundo conduzido pela mesma fé que você tem. Agora, fora não, é diferente. Fora você existem pessoas ali que não têm a mesma base que você acredita que elas tenham.
Então, se você não tiver uma linguagem muito mais simples, muito mais fácil, dentro do ambiente é muito mais difícil, né? Então, é tudo muito diferente. Mas eu comecei fora. E aí, nessa mudança para dentro, o meu choque foi diferente. Não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro. Então, eu ministrava fora, quando eu chegava dentro, eu tava falando abobrinha. É totalmente diferente. É diferente. Totalmente diferente. Aí, o que eu tive que aprender? Que dentro de cada ambiente que Deus nos coloca, a gente precisa saber qual é o povo, qual é o público que tá nos ouvindo. É o que Paulo diz. Me fiz tolo para pregar pros tolos, me fiz sábio para pregar pros sábios. É exatamente isso. Sua pregação hoje você definiria ela como, pastor? Você é um evangelista que prega amor, prega cura, prega libertação. Como que você define a sua mensagem hoje? Rapaz, que pergunta difícil. Porque assim, cara, eu tenho assim algumas mensagens que eu busco e toda vez que eu vou ministrar, cara, eu termino com uma mensagem profética, sabe? Assim, eu tenho hora que eu fico me olhando assim, falo, né? A gente grava às vezes vídeo e tal. E aí eu começo numa linha e depois eu termino, porque o Senhor abriu, o Senhor vai fazer, sabe aquela coisa profética? E então, assim, cada um se define um pouco, se identifica com aquilo. É obviamente que depende do lugar, depende do ambiente, né? Mas assim, com as ministrações, tudo aquilo que você já ministrou, sabe? Como que você definiria a sua pregação hoje? Amor, pastor. Amor. Eu sou um cara que eu acho que o amor, ele nos constrange. Independente se você é ímpio, se você crê ou se você não crê. Se você acredita ou se você não acredita. A única forma de Deus ter atraído a gente foi pelo amor. Entende? Pense o seguinte, a gente tinha uma ideia de que, poxa, mano, o cara precisa aceitar Jesus. Não, a Bíblia diz o seguinte, que eu escolhi a vós. Não você escolheu ele. Então, ele me escolheu antes da gente estar aqui. Sim. Ele te escolheu antes de você estar aqui. Sim. Entende? Então, o Deus Pai nosso, ele atraiu a gente pelo amor. Ele não forçou você a nada. Então, hoje, eu com certeza sou um ministro de amor, mano. O amor, ele constrange tanto o ímpio, como o crente, como todo mundo, qualquer tipo de gente. Para quais tipos de pessoas você tem ministrado mais ultimamente, pastor? Família, jovens? Jovens. Jovens e casais jovens também. O seu ministério é baseado no trabalho com jovens? Hoje, sim. Sim. Ministro mais para jovens. Que, na verdade, assim, quando eu comecei o meu ministério com a minha avó, a gente ministrava muito dentro da igreja, família e tal. E aí, quando a minha pastora, a mãe do Giovanni, assumiu, que minha avó faleceu e tal, e aí eu acabei ficando mais incumbido em ministrar para jovens. E eu sempre falo para ela, falo assim, pastora, é muito difícil você ministrar para jovens. Assim, eu não tenho, assim, essa aptidão para jovens, sabe? Aquela coisa, assim, de sangue nos olhos, para jovem. Não porque eu acho que é um público, assim, mais difícil de você ministrar, né? Você pega, por exemplo, família, né? Já tem, assim, algo definido do que ela buscou na vida. O jovem não, dependendo do período, né, que o jovem está vivendo, ele ainda está buscando, relacionamento, trabalho, realizar sonho. Então você conseguir entrar com uma palavra onde, né, você precisa alcançar esse coração, eu falo sempre para ela que é muito mais difícil. Você define que ministrar para jovem é mais difícil do que para famílias ou não, no sentido de você preparar uma mensagem? A gente sabe que, obviamente, o Espírito Santo é quem faz e que acontece, mas a gente sabe de você trabalhar com jovens e trabalhar com famílias, com casais. Eu acho que sim, pastor. É mais difícil. Um campo de um jovem hoje é muito mais aberto, muito mais amplo. O que eu sempre me peguei naquilo que está escrito em Malaquias 4. Malaquias 4, eu acho que nos últimos dias os pais se converteriam aos filhos. E hoje você vê que é muito filho tentando resgatar o pai, não o pai tentando resgatar o filho. A gente acabou tendo os valores distorcidos depois de um tempo. Então, ministrar para jovem hoje é um pouco mais complexo. Por quê? Porque o jovem ele tem um campo mais aberto. Ele tem mais opção, ele tem mais variedade, ele tem... existe um mundo muito liberal, né? Poxa, eu não sou muito velho. Você também não, mas tem muita coisa que a gente vê hoje que é muito assustador para nós. E isso que a gente não tem nem tanta idade, né?
Por quê? Porque muita coisa nesses dias, elas foram se tornando comuns. Foram virando comuns. E aí a gente, e principalmente jovem, ele tem um costume de seguir a tendência. O que é seguir a tendência? Cara, porque um faz, todo mundo precisa fazer. Porque um age, todo mundo precisa agir. Porque um namora, todo mundo precisa namorar também. Então o jovem tem essa ideia de seguir a tendência. Do que está acontecendo, né? Do que está acontecendo. Tanto que você vê hoje, tem muita coisa que não é nem da pessoa, é moda. É uma moda de um momento. Eu mesmo fui fazer um evangelismo com um menino que ele, entre aspas, se dizia homossexual. E dentro de uma conversa que a gente teve, eu falei assim, cara, qual que é a ideia que você teve disso? Qual que é a revelação que você teve que você realmente é ou se você não é? E ele olhou pra mim e falou assim, mano, eu não sei. Eu não sei responder. Tá, entendi. E qual que é seu ciclo de amizade? Cara, o ciclo de amizade dele todos eram. Então, ele seguiu a tendência. Ele seguiu uma moda. Ele seguiu uma coisa da época. Sim. Que tá acontecendo. Manja? Então, é basicamente isso. E, pra mim, eu acho mais difícil ministrar pra jovem também. Dentro de produzir uma palavra e tudo mais. Ô povo difícil, a juventude, né, gente? Povo atribulado, misericórdia. Você que está nos acompanhando através do nosso canal do Movimentcast, você pode nos seguir aí através do nosso canal no YouTube. Hoje está conosco aqui o pastor Guilherme Alves, lá de Campinas. Cara, a gente, nesses últimos 2 podcasts que nós fizemos, os 2 pastores que nós convidamos, coincidentemente, eles eram ex-jogadores. Né? O pastor Rinaldo foi jogador profissional. Você jogou profissional também? Joguei sim. O pastor Rinaldo jogou profissional durante, acho que a vida toda dele. Por 20 anos ele jogou profissional. E o pastor Maurício também jogou profissional. Né? O pastor Maurício também jogou, inclusive jogou no São Paulo. Foi campeão com o São Paulo, campeão mundial em 92 e tal. E agora a gente tá com mais um pastor aqui que é ex-atleta de Cristo, né? Vamos dizer assim. Você continua jogando ainda, só a peladinha e tal, ou não? Cara, faz tempo que eu não jogo. Ultimamente os jogos assim eu só tenho dado aula mesmo. Show, caneta, chapéu, essas paradas. Sabe? Jogo mesmo não, só mais apresentação mesmo. Mais apresentação. É brincadeira. O Nicolas, eu falei assim, hoje vamos lá no nosso podcast, Nicolas. O Nicolas falou, quem que é o jogador? Eu falei, é o jogador. Hoje a gente vai entrevistar o jogador. Ele joga, não? Tenta. Aí ele tenta. Aí cara. A gente tava vindo no podcast e ele falou assim, que hora que vai terminar? Eu falei assim, eu não sei, Nicolas. Quanto tempo mais ou menos? Eu falei, cara, 1 hora. Dependendo do pastor lá, é no mínimo 2 horas. Aí ele falou assim, não é, velho, que hoje tem jogo do Corinthians. Só 9h30, mano. Você achou que eu não ia falar, né? Eu falei, eu vou falar essa daí. Só 9h30. Vou te enrolar até 9h30. Jogo do Corinthians. Viu? Ele falou assim, ó, antes de você chegar, ele falou assim, mano, eu vou ligar o jogo. Eu falei, eu vou mandar o pastor orar por você, rapaz. Pastor, eu falei sobre a dificuldade de ministrar para jovens, porque assim, o que eu percebo é a distração. A sociedade hoje, os prazeres, cara, tem uma porrada de coisa que essa juventude encontra. Na minha época tinha bastante coisa, vamos falar aí de 15 anos, 20 anos atrás. Mas hoje tem muita coisa. A primeira vez que eu ouvi falar de chai, eu falei que isso é um demônio, isso aí deve ser alguma coisa assim, né? Não, o que é chai? É uma bebida. E aí tem muita coisa. Assim, a gente quando acha que... na nossa época a gente estava muito atualizado, hoje tem coisa, né, muito mais assim, que acaba distraindo o jovem, né, trazendo o jovem para fora da igreja. Como que você tem, assim, as igrejas hoje, eu vi no meu Facebook, eu acho que era culto neon, eu não lembro, culto das novinhas, apareceu alguma coisa muito louca assim no meu Facebook, no Instagram lá, de páginas gospel, e aí o pessoal vai compartilhando aquelas páginas de fuxico, mas era alguma coisa culto das novinhas, era alguma coisa, tipo, muito baseado, mais ou menos assim. Então você vê que a igreja cada vez mais está apelando para atrair esses jovens para dentro da igreja. Como que você tem visto isso e qual tem sido a sua linha de pregação para que você consiga trazer esse jovem de alguma forma tá próximo, né, do movimento, tá próximo da igreja? Como que você tem visto isso? Falar a verdade para você, pastor, eu em particular, eu aprendi, graças a Deus, desde cedo,
que a única forma realmente de atrair e de fazer permanecer é o Senhor. Então, o que eu faço? A galera hoje, principalmente jovem, ele não precisa de um pastor. Ele não precisa de uma palavra. Ele tem uma todo domingo, ele escuta quem ele quiser na internet. Ele precisa de um amigo, de alguém próximo. Ele precisa de alguém junto. Manja? Como eu me coloco? Eu me coloco como alguém que quer ser ali um escape, um socorro, uma ajuda. E na ideia de atrair, eu, em particular, não sou chegado muito em movimento. Se o Senhor não atrair, é aquilo que a gente aprendeu. Se eu criar algo para atrair, eu vou ter que manter isso até o fim. Porque eu vou sempre precisar atrair. O dia que isso acabar, ele vai embora. Agora, se eu atrair alguém pelo Senhor, ele vai ficar pelo Senhor, ele vai viver pelo Senhor, ele vai dar a vida dele pelo Senhor. Se eu criei um movimento, cara, a gente tem uma ideia aí, poxa, vamos trazer um cantor, vamos fazer uma campanha para trazer um cantor. Mano, legal, poxa, da hora. Só que eu acabo criando uma geração dependente. Porque, pensa comigo, eu trouxe um cantor e aí eu sou aquele cara que eu prego contra a idolatria. A idolatria é pecado e tudo mais, e eu não posso ser idólatra, porque... Só que aí eu investi em um pastor, em um músico, né? Pra vir, pra atrair pessoas, pra que as pessoas venham e tudo mais. E, cara, legal. Só que você prega contra a idolatria, só que eu acho que você fazer isso é pior do que a idolatria. E por quê? Porque pelo menos o santo que tá grudado na parede não me cobrou nada. Ele só tá grudado. Ele não me cobrou nada. E eu construí na vida das pessoas um evangelho que ela precisa de alguém para chegar a Deus. É a ideia de Moisés. Se a gente voltar para ler Êxodo, Deus não quis falar com Moisés. Deus se apresentou ao povo. O povo ficou com medo e falou, a gente não quer falar com Deus não, Moisés. Faz o seguinte, fala você com Deus para que a gente não morra. Mas a ideia de Deus era todo mundo. Deus queria conversar com o povo. E até hoje a gente acaba construindo Moisés. E eu acho que é nisso que a gente falha muito, sabe? Então eu, em particular, mano, eu sou totalmente contra o movimento. O Gui sabe ali, ó. A gente vai fazer acampamento, eu sou contra a luz, mano. Às vezes ele pega umas luzes lá e fala assim, Gui, tem luz demais, mano, diminui nessas luzes aí. Máquina de fumaça, Gui, tira essa máquina daí. E aí a gente tem um menino lá que cuida da máquina de fumaça, que ele tem um demônio no dedo. Literalmente, mano. Cara, a gente tá lá no meio do altar, e aí, cara, pra provocar. Quando eu vou subir pra falar alguma coisa, ele aperta o dedo assim, mano. E aí, cara, fica parecendo um show do Rapa, do Racionais. Manja. Parece uma fumaça que não é a fumaça da glória. Mano, e aquilo dali vai me subindo assim. Mas aí leva na esportiva, tipo, é brincadeira. Eu acho que a ideia em si é errado você trazer alguém, Não, isso não. Eu acho que é errado você gerar nas pessoas a ideia de que para mim atrair pessoas eu preciso de alguém. Para mim chegar a Deus eu preciso de alguém. Sabe? Para mim fazer algo ao Senhor eu preciso de alguém. Eu acabo terceirizando a presença de Deus. E a presença de Deus não se terceiriza. Eu posso receber a oração do Benihim. Se eu não decidir mudar, mano, se o Espírito Santo não me convencer, vai ser uma oração. Apenas uma oração. Então, tem muito movimento que é muito legal, que é muito bacana, mas eu, em particular, assim, eu prefiro atrair pela palavra, pela Bíblia. E eu acredito que o jovem hoje precisa de Bíblia. Precisa do Senhor mesmo, precisa de Bíblia, precisa de palavra, precisa de vida. A vida eu não ensino, eu transfiro, sabe? Jovem hoje precisa de palavra. Uma coisa que, quando eu comecei, eu liderei na primeira igreja de jovens, que foi, a gente tinha o quê? Uns 10 negros no começo? 10 pessoas, mais ou menos. Quando foi isso que você começou a liderar jovens? 2017? Não. 17. Tem uma galera aqui com a gente. Quem é que tá com a gente aqui, pastor? O pessoal que tá acompanhando a gente lá no nosso podcast. Apresenta quem que é o pessoal que tá com a gente aqui. Eles não vão ver, mas você tá falando com o pessoal aqui pra eles saberem quem que tá com a gente aqui. O Gui, vulga Taliba.
O Gui é o seguinte, mano, nem se eu quiser, ele tem que vir, não tem jeito. Aí tem a Nessa, o Miguelzinho, que nasceu. Estamos tendo problema lá com a nossa câmera principal, cara. Voltou. Meu povo, nós estamos ao vivo aqui pelo Movimento Cast e nós estamos com um probleminha na câmera do pastor Guilherme Alves aqui. Giovanni, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar a terceira câmera. Nós estamos com o nosso cabo aí eu acho que está naquele computador lá, Giovanni. Nós vamos ligar a terceira câmera, você que está nos acompanhando ao vivo aí. Agora era a hora de chamar o louvor, né? Falar assim, agora... Aquela hora, sabe, que você fala assim, irmãos, agora a gente vai ouvir um louvor enquanto, né? Sabe, tinha essas coisas lá na minha igreja, quando dava problema no playback, aí começava a cantar o hino da harpa, sabe? Ou Cassiane, como começava assim, sabe? Do nada, enquanto a irmã resolve aqui o playback. Então você que está nos acompanhando aí pelo Movimento Cast, nós estamos com um probleminha na câmera do pastor Guilherme Alves. E nós vamos aqui segurar um pouquinho pro Giovanni ligar a terceira câmera. Toda vez o Giovanni me cobra, fala, Ismael, vamos fazer a terceira câmera. Vamos fazer a terceira câmera, Ismael. E eu fico sempre, não, né? Só duas, tá bom, Giovanni. Então a gente vai abrir uma terceira aqui pra gente poder não ter nenhum problema aqui. Vamos ver quem que tá com a gente aqui no YouTube, quem que é o pessoal que tá nos acompanhando. Vamos lá. A pastora Raquel, a pastora não perde uma, cara. Ela foi a única mulher, né, Giovanni? A pastora Raquel foi a primeira e única. E o negócio engatou no futebol, rapaz. Você sabe que o negócio, coincidentemente, todos eles ex-jogadores profissionais. A gente tava pensando em montar um podcast, viu, o Nicolas? Pra falar de futebol, a gente já tem 3 convidados já, cara. Que time que você torce, pastor? Corinthians, cara. Então... O negócio é tenso, rapaz. Que é Corinthians, mano. Corinthians. Ô Nicolas, abre a câmera do pastor aí, vamos lá. Abre a câmera dele aí, ó. Tá redondo, enquanto o Giovanni... Eu acho que não é pra ela entrar em stand-by. Não é pra ela entrar em stand-by. Enquanto o Giovanni vai voltando lá, pastor, vamos tocar o barco aqui. Se por acaso ela parar, a gente enquanto o Giovanni vai lá. Nós estávamos falando quando você começou o seu ministério com jovens, que você começou a liderar jovens em 2016, 2017. Como que foi isso? Então, aí lá a gente começou, tinha umas 10 pessoas, uns 10 jovens mais ou menos. E aí a ideia que a gente começou desde o começo cara, a gente não vai criar nenhum atrativo para atrair pessoas. A gente vai atrair o Senhor e Deus vai trazer as pessoas. Então aí, cara, começamos a ir pro monte, sabe? Aquela ideia de jovem fervoroso. Jovem raiz, né, pastor? Jovem raiz. Começamos a levar a galera pro monte. E aí, sexta-feira à noite pra orar. E na verdade a gente se uniu. Virou 10 jovens unidos querendo o Senhor. A gente só queria Deus. E as pessoas começaram a chegar. As pessoas começaram a ser atraídas. E ali a gente começou... Poxa, a ideia de realmente ficar próximo, né? A diferença entre a batata e o purê. Você vai no mercado e compra batata, mas cada uma tem uma forma, cada uma tem um jeito, cada uma é de um peso... Só que quando você coloca ela na panela num propósito de fazer um purê, não importa o tamanho, não importa a forma, não importa o peso. No purê todo mundo é igual, tá todo mundo misturado. E aí a gente acabou misturando todo mundo junto. E aí a gente começou a criar uma ideia de todo mundo que vinha, todo mundo que chegava se sentia bem, se sentia em casa, se sentia família. A gente dividia tudo. Foi uma época maravilhosa, mano. Mas que também esse modelo de você criar algo, eu não diria para atrair, mas assim, um modelo de culto também não tá errado, né, pastor? Não, claro que não. Claro que não. Isso é uma filosofia sua com relação ao trabalho de ministério com jovens. Não, essa é uma filosofia sua. Não, eu penso assim, pastor, não é o que eu faço, é por que eu faço. Me fala uma coisa, é errado você ter dinheiro?
Claro que não. Não é errado você ter dinheiro. O errado é o dinheiro te ter. Sim. Então, movimento é a mesma coisa. É errado eu criar um movimento, entre aspas, atrativo? Claro que não. Porque também, poxa, chega lá... A gente tinha muito isso. Chegava no culto de jovens, estava tocando hino da harpa. Cara, difícil, jovem não vai ficar. Deus vai vir? Vai, porque a palavra não volta vazia. Ele vai vir. Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele vai estar. Ele vai vir. Agora, se eu tocar algo que as pessoas vão entender, vão ouvir, vão conhecer, ele vem mais rápido. Ele desce mais rápido. Eu não preciso construir isso. Manja? Porque, na verdade, o modelo de culto que ficou assim muito na moda era o culto pro jovem, não o culto para Deus, né? Exato. Essa talvez seja a chave. A gente teve 2... Cara, eu sou um que a gente fez um acampamento, a gente fez uma balada no acampamento. Literalmente. Como que chamava? Balada Black. E ali tocamos um monte de louvor. Cara, da hora demais. Então, eu sou a favor do movimento, desde que isso não vire um atrativo para substituir a presença de Deus. Tudo aquilo que substitui, mano, tá errado. Deus não quer ser substituído. A glória, ele não divide com ninguém. Então, eu criei um atrativo? Criei, mas Jesus não é o convidado da festa. Ele é o dono dela. Ele não tá ali como convidado. Um dos motivos que a igreja começou a mudar esse modelo de culto de jovens com relação a toda essa estrutura que lembra um show tal, porque a igreja começou a se sentir muito acuado, eles não conseguiam segurar o jovem dentro da igreja. E as pesquisas mostravam que o jovem, ele dizia isso, ele falava que a igreja era ultrapassada, que a igreja, né, que era para velhos, que não tinha, principalmente as igrejas estilos Assembleia de Deus, as igrejas que tinham mais raiz. Então, eu lembro que eu li uma pesquisa onde os jovens, a pesquisa dizia que os jovens estavam se sentindo meio que não tinha espaço para eles, né? Então, a igreja começou a se modernizar, Mas aí, o que eu percebi também? Que começou a modernizar demais. Exato. A gente foi de um extremo a outro, né? Essa ideia do começo, eu concordo plenamente, pastor. Eu acho que é 2 erros. Um erro cara, o jovem, ele realmente... muita igreja, Deus, a gente precisa entender o movimento de Deus. Deus não estabiliza, Deus não levanta pessoas. Deus levanta a verdade. Quem estiver vivendo a verdade vai ser promovido por Deus. Esse é um ponto. No movimento de Deus, muita igreja ficou para trás. Por quê? Porque Deus não muda, mas Deus se move. Então, eu mesmo tenho experiência de culto de jovens que eu ia antes e tinha uma experiência de uma igreja cheia. Eu tenho experiências de uma igreja de jovens e uma experiência de igreja vazia. Por quê? Porque no movimento, muita igreja ficou para trás. Nesse movimento de Deus, muita igreja parou. E aí você pega, por exemplo, filhos que querem Deus, mas não querem o Deus dos seus pais. Manja? Não querem o Deus dos seus pais. Por quê? Porque a geração anterior, entre aspas, ela não conseguiu transferir com clareza o que ela carregava. E aí ficou essa ideia realmente totalmente distorcida. E aí você pega uma igreja que é totalmente raiz, que sai e vai viver um extremo para atrair jovens, que a gente vai fazer qualquer coisa para trazer jovens. E aí é aquilo. Existe uma galera que vive a religião, que matou mais pessoas do que realmente trouxe vida. Era essa a minha pergunta. A igreja, você não acredita que ela, com essa regra, essa norma, eu tenho uma sensação que a gente perdeu muitos jovens por conta dessa religiosidade que a igreja implantou. De fato. A palavra religiosidade vem de se religar a Deus através de uma regra. É aquilo que a gente conversou. Para chegar em Deus, você não precisa de regra. Você precisa ser quem você é. Esse é um ponto. Então, a religião, ela matou muita gente. E mata até hoje. Eu tô para falar para você que a igreja hoje, ela mais mata do que salva. Eu tenho experiência... Se você sai para fazer evangelismo na rua, você vai ver que a maioria era crente. Era da igreja.
Então, é uma coisa ruim, horrível, péssima, triste. Mas a gente saiu desse extremo para outro. Por quê? Porque agora existe uma galera que prega contra a não religiosidade, que não tem compromisso com Deus. Uma galera que prega contra a religião, mas que também não tem compromisso com Deus. Eu sou contra a religião, sim, mas também não vive princípios. E como? Tá entre o extremo e o... Entre o extremo e outro. A gente tem uma experiência aí de uma cantora que era gospel, que dizia, que vivia, mano, descendo a madeira na igreja. Não, que a religião é isso, que a religião é aquilo. E conduzindo uma galera de pessoas, ela levou essa galera para outro extremo, que hoje nem na igreja ela tá mais. Por quê? Porque essa ideia de extremo a outro, de um extremo a outro, eu acabei não trazendo princípios. Eu criei um Deus sem pecado, um Deus sem ira e um homem sem pecado. Só que a gente fica, poxa, Deus é amor, Deus mas Deus também é justiça. Aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é fato. Isso não se muda, tá escrito. Isso são princípios. Deus precisa me amar do jeito... Cara, Deus te ama tanto que ele não deseja fazer você ficar do mesmo jeito. Por isso que Deus te ama. Você precisa mudar, mano. Então, eu preciso entender que dentro do evangelho existe uma renúncia, existe um preço a se pagar. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. Tá escrito, mano. Isso é princípio. Isso não muda. Isso é imutável. Então, a religião forçou uma aparência de alguém que tinha a glória de Deus e não tinha. Ela mudou muita gente por fora, mas não mudou por dentro. O extremo aceita tudo, mano. Aceita qualquer coisa. E Deus não aceita. Eu preciso entender que existem coisas que Deus me permite, mas Deus não me aprova. É diferente. Existe uma permissão de Deus? Talvez. Uma aprovação? Não. Não existe. E é nessa fenda que a gente acabou perdendo muitos princípios. Hoje você vê... Diria que hoje é mais difícil você pregar para esses jovens do que há 20, 30 anos atrás? Porque hoje nós temos um número de jovens desagrejados, desviados, assim, que... eu ia fazer essa pergunta para você, que, assim, a gente tem, assim, quando você para num grupo de jovens para você falar do amor de Deus, você vai ver que de cada 10, 2, 3 nunca teve um encontro com Cristo. O resto tudo desviado. Então, assim, você ministrar para esses corações que já foram decepcionados, pessoas que já foram feridas dentro da igreja, acredito eu ser muito mais difícil, né, pastor? Muito mais. É você reconverter o que não foi convertido. Manja. Por quê? Porque eles têm uma visão errada do evangelho. E caiu em mãos erradas também. Em pessoas que abusaram não no sentido sexual em si. Abusaram no sentido psicológico. Às vezes, por um talento que ele tinha, uma coisa que ele tinha para oferecer. A igreja usou isso. A igreja não, né? A gente não pode falar igreja porque a igreja é a igreja de Jesus. Sim. Mas assim, aquilo que a gente acha que é igreja... E aí acabou usando muito essas coisas. E aí esse jovem que tá na rua, ele tem uma visão distorcida de quem é Deus. Eu tinha. É uma coisa particular, eu tinha. Qual que era a visão que você tinha antes de você vir? A minha visão era o seguinte. Era um senhorzinho velho que tava com um pedaço de madeira na mão para me bater. A partir do momento que eu caía em algum erro, que eu pecava, eu ficava, meu Deus, mano, e agora? Tô morto. E eu associava uma coisa à outra. E a gente faz isso até hoje. Quando a gente peca, consequentemente, alguma coisa dá errado, a gente associa. Poxa, deu errado porque eu pequei. Deu errado porque eu falhei. Como se Deus fosse um Deus de trocar moeda, e não é. Manja? É aquilo. O que eu preciso entender, literalmente, cara, que Deus, ele me ama tanto que ele não me deseja me deixar do jeito que eu sou. Só que quem vai tirar coisa de mim é a voz. Tem uma pregação do pastor lá da igreja, do pastor Juscelio. Você que está assistindo depois, se você puder, você assiste. É muito interessante. Ele fala de uns salmos, ele prega em cima de uns salmos, mas a palavra é baseada entre quando a verdade e a graça se beijam. E é literalmente o que nós precisamos viver. Quando um menino chega na igreja, ele precisa ter um entendimento que ele está sendo atraído pela graça.
A gente ama, a gente vai dar vida, a gente vai lutar, a gente vai fazer o que precisa ser feito. Mas em outra fé ainda existe uma verdade, que é inegociável. A graça, ela tá de encontro com você, mas a verdade também vai vir. Sabe? Então, hoje, dentro de uma roda, você conversar com alguém que tá longe de Deus, na verdade, ele teve uma experiência ruim. Ele teve um modelo ruim. De alguém que não serve a Deus. Poxa, quem não conhece pessoas que andam com o Senhor e mais envergonham a Deus dentro de um ambiente do que realmente frequentam? O que eu percebi é assim, a igreja, na maioria delas, eles baixaram as normas no sentido assim, para a gente trazer os jovens. Então, por exemplo, a igreja, no culto de domingo, você não poderia ir de boné na igreja, mas no culto jovem pode, por exemplo. No culto de domingo, não toca essa música, mas no de sábado pode tocar, porque é jovem. Então, assim, o que você percebe? Que a igreja, ela mudou de uma forma, baixou, vamos dizer assim, o modelo de como é a igreja para poder atrair esses jovens. E aí, depois que esses jovens são atraídos, e aí ele vai de encontro com o que você está falando, a graça é a verdade. E aí, quando ele encontra, de fato, o que é real, e se esse modelo, esse movimento que você falou, que é bem real, se não for por Jesus, aí quando ele encontra de verdade o que é a realidade, aí ele se choca. Ele vai embora. Ele Ele não fica. Qual que era a responsabilidade do sacerdote? O sacerdote não acendia o fogo, ele trocava a lenha. Então, em si, cara, você não consegue... Cara, esse foi talvez Isso é uma realidade gigantesca, com a experiência que, em particular, eu tenho. Você vai no culto de jovens, é uma igreja. No culto de domingo é outra igreja. É o que realmente você disse. Só que não tem... Parece que são igrejas diferentes. E aí, cara, é doloroso, sabe? É doloroso demais. Porque o encontro que ele tem com Deus, a ideia que ele tem com Deus é uma. Quando ele... Cara, é outra. Ele fala assim, cara, parece que eu não tô na mesma igreja que eu vim ontem, né? Exato. Tipo assim, tudo bem, é culto dos jovens, mas aí quando você vai no outro culto, você fala, cara, não é o mesmo lugar, parece, né? E se não entender, mano, que a responsabilidade minha, a responsabilidade nossa, é só trocar lenha. É só fazer com que o fogo permaneça aceso. Eu tenho responsabilidade de acender nenhuma, mas de fazer continuar aceso, permanecer aceso, eu tenho. Isso é com o tempo, sabe? E o jovem em si, eu ensino pra ele no sábado a acender o fogo, mas no domingo ele vai ter um encontro que o fogo dele é diferente. O fogo dele não é igual ao dos outros. E não tem como ele trocar. Ele precisa apagar e acender de novo. Quando ele chega no sábado, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Então, acabou criando duas igrejas dentro de uma. E uma coisa que eu tenho percebido bastante, pastor, é assim, que quando você tem, por exemplo... pais e mães que vêm de um evangelho mais raiz, eles têm dificuldade, porque os valores são diferentes, né? A juventude está sendo atraída de uma outra forma, diferente dos pais quando eram jovens, que eram atraídos pela palavra, pela Bíblia, né? A palavra é que fazia diferença. E hoje o jovem vai no culto do jovem, aquela coisa que é modinha, aquele movimento. E aí tem um choque dentro de casa, porque são valores diferentes, né? O que atraiu o pai e a mãe há 20 anos atrás não é o mesmo que atrai o jovem de hoje. Então, assim, esses valores de pais para filhos, a gente percebe... É muito difícil. É muito difícil, né? Sim. Porque existe um debate aí, né? São épocas diferentes, né? Sim. Como você conseguir tentar você... Se não for dessa forma como você falou, se não vier pela palavra, se não for tocado, se não houver transformação, é muito difícil. E aí que tá o problema. É aí que nós estamos perdendo mais do que ganhando. Exato. Porque é o seguinte, eu tenho um movimento, eu atraí pessoas. Dentro desse movimento, ela vai ter um encontro com Deus. Que quem vai convencer ela é o Espírito Santo. Dentro desse ambiente que ela foi atraída, porque talvez eu levei um pastor diferente, né? E não tem nada de errado nisso, eu levei um ministro diferente. Ela foi atraída ali. Só que ali ela vai ter um choque de realidade assim, cara, você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa ter um encontro com Deus que você conhece.
Se ela não tiver um choque com a Bíblia... cara, a gente teve uma experiência... eu fui abrir culto de um grupo famoso de louvor lá na igreja, e aí o Gui que tava conduzindo falou assim, mano, você vai abrir o culto? Eu falei assim, Gui, eu não sou nem a favor, irmão. Você vai colocar eu pra abrir culto, vai dar ruim, mano. Não, que você vai abrir culto, que você vai abrir... Beleza, fui lá. E aí chegamos lá, cara, experiência horrível, assim, da galera gritando o nome deles. Eles desceram do carro, cara, parecia artista, mano. Cara, uma experiência, assim, horrível. Quando a gente entrou pra dentro do culto, eu fui abrir. E aí, literalmente, mano, ali, a galera gritando o nome dele, eu fui abrir o culto, a galera parou. Falei assim, irmão, é uma honra tê-los aqui. É uma honra. Mas, assim, eles são o convidado da festa. O dono é Jesus, mano. Ele já tá aqui antes deles. Antes deles chegarem aqui, o Senhor já tava. Então, o Senhor é o dono da festa. E ele se sentiu o quê? Se sentiu um pouco acanhado, né? Até subiu lá e me deu uma estralada na frente de todo mundo, que é normal, tudo bem. Mas por conta disso, mano. Você vê que a gente acabou alimentando isso, né? É muito... Qual que você acha que é o maior desafio pro jovem hoje, pastor? O desafio que os nossos jovens enfrentam. A gente tem uma bebezinha aqui do Gui. Como que chama? Miguel. O Miguel, o bebezinho do Gui aqui. Mas pastor, o problema não é... Deixa eu te pedir um minuto. Eu preciso mandar um beijo pra minha filha que ela tá chorando. Beijo, filho. O pai te ama. Minha filha Rebequinha tá acompanhando lá. Falou, nossa, o papai não manda beijo pra mim. Rebeca? Rebeca. Eu tenho uma Rebeca também. A Rebeca é campeã dentro da igreja, né? Nome Rebeca, Raquel. Rebeca. Pastor, qual o maior desafio que o jovem hoje enfrenta para se manter dentro da igreja? Eu não tô dizendo nem para atrair, mas para se manter. Porque assim, cara, eu entendo que aquele momento que você tem um encontro com Cristo, como você teve, por exemplo... É muito... as pesquisas mostram que esse jovem, quando ele tem um encontro, é difícil ele manter. Ele sai, aí ele apanha, igual o jovem, igual o filho pródigo, e depois ele volta. Então a pergunta é a seguinte: qual que é o maior desafio? Por que é tão difícil conseguir manter? Cara, eu falo pra você porque assim, eu pego foto do nosso projeto de 5 anos atrás, e a gente olha o grupo. A gente olha o grupo e fala assim, cara, de 20, 30, você olha assim, tem meia dúzia que você fala, tá lá. O resto, você fala, isso aqui saiu, isso aqui tá lá, não sei na onde, isso aqui. Qual que é o maior desafio hoje, pastor, de manter? Difícil pergunta, né? Difícil. É difícil, né? Eu imagino. Imagino. Eu tô tentando responder pra mim mesmo, mas eu joguei a bucha pra você. É complexa. Mas eu acho que o maior desafio em si... para fazê-lo manter, realmente fazer com que ele seja conduzido, alimentado, tocado pelo Senhor. Eu fico pensando que quando a gente atrai por um atrativo, mantê-lo depois é muito mais difícil. Agora, se eu conseguir atrair ele realmente por uma verdade... e fazê-lo com que ele tenha realmente ali uma vivência, uma convivência, que ele tenha experiências com Deus, vai se tornando coisas comuns. Comigo, eu tenho esse costume. Eu sempre atraio a pessoa para mim no sentido de, cara, eu tô com você. Independente do que você for fazer. Cara, eu tô contigo. Porque esse é um medo que eles têm, né? Na verdade, assim, porque o pecado, né? Ele tá ali, à mercê, né? Então, assim, quando eles pecam, eles querem fugir, eles querem correr, né? Então, essa por quê? E por quê? Porque, na verdade, eu construí um pastor Superman, super-herói. Que ele é o cara... santo, intocável, que não peca, que não erra, um Goku. Quanto, na verdade, não. Ele é igual a todos. Paga os mesmos preços. Às vezes, toma decisões diferentes. Então, eu tenho comigo, acima de um pastor, de um jovem, eu quero ser amigo dele.
Ao ponto de, o dia que ele pisar na bola, eu vou estar com ele. Pra você ter ideia, pastor, uma coisa maluca que eu fiz uma vez... Primeiro você procura ser amigo dele. Com certeza. Pra depois você ser o pastor dele. Com certeza. Pode contar o que você ia falar. Porque pra mim, o que eu mais sofri? Cara, eu tenho um pastor que eu não posso me abrir muito com ele. Mas se eu tenho um amigo, o dia que eu sei que ele tá ali. Verdade. E ele tem uma liberdade de me corrigir, de tocar em mim. Por quê? Porque ele não é só o meu pastor. Ele é meu amigo, sabe? Eu tive uma experiência com um rapaz que ele sempre foi muito verdadeiro. E ele olhou pra gente e falou assim, mano, eu quero fumar pedra. Cara, eu tô louco pra fumar crack, eu vou fumar. E eu e um amigo, e ele é meio maluco também. E aí a gente ficou olhando pra ele assim e falou, mano, beleza, você vai, mas a gente vai com você. Você vai ter que fumar perto de nós. Você é louco? Não, que não sei o quê, não tem jeito, tal, que não sei o quê, você é maluco. Não, você vai ter que fumar com nós. Nós vai junto com você. Peguei meu carro, coloquei ele do lado. E aí saímos. Chegamos numa biqueira. Olha pra você ver o risco. Chegamos numa biqueira, não tinha. Aí a gente foi andando com o carro, paramos em um posto. Ele falou assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso com vocês, eu não vou conseguir. Eu falei assim, irmão, a gente tá junto, mano. Sabe por quê, pastor? A gente aprendeu a amar as pessoas por aquilo que ela pode me dar, por aquilo que ela pode me oferecer. E é uma coisa que eu tenho pedido a Deus há muitos anos. Eu quero amar sem segundas intenções. Eu quero me entregar sem segundas intenções. Independente se tem alguma coisa para me oferecer ou não. Então, esse cara quer estar com você independente. Eu amo você por quê? Porque você tá na igreja? Não, mano, porque eu amo você. Eu amo você por quê? Porque você tem... Não, cara, porque eu amo você. Quantas vezes a gente faz uma pergunta pra alguém, e aí, mano, tá tudo bem? Só que qual que é a resposta que eu dou se ele fala pra mim assim, não, tá tudo bem. Qual que é o compromisso que eu tenho? E se ele disser que não tá? Qual que é o compromisso que eu tenho? Porque isso pra nós virou uma coisa natural. E aí, mano, tá tudo bem? Será que tá mesmo? E se ele disser que não tá? Qual vai ser a sua atitude em prol disso? Então eu procurei, e procuro até hoje. Eu procuro, cara, eu quero amar você sem segundas intenções. Eu vou conversar com alguém. Não, Gui, é porque eu fiz isso. Irmão, tudo bem, mano. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Conta comigo, irmão. A gente tá junto. Vamos lá. E essa experiência desse rapaz, a gente saiu dali e a gente levou ele no coisa. No meio do caminho a gente desistiu. Falou, cara, a gente é pego com esse cara com droga aqui, vai sair no jornal. É preso. Vai sair no jornal. E o pessoal ama, né, mano? Quando é crente que faz isso, é rolo total. Aí a gente deixou ele, eu lembro que eu tinha um olhinho ungido no carro. Mano, põe a língua pra fora aí. Catei o olhinho, passei na língua dele. Deixa eu orar por você. Não, vou orar. Aí nós começou lá, xalabassu, labanaias. Aí ele pegou, saiu dali e falou assim, não, tá bom. Aí foi embora. Cara, consequentemente, toda vez que ele fazia alguma coisa, ele ia contar pra gente. Independente se era bom ou se era ruim. Cara, pisei na bola, mano. A minha verdade é essa. Ó, fiz isso. Cara, a minha realidade é essa. Porque existe um campo muito grande. A gente ama mais o título do que a pessoa. Sendo que o título foi feito para a pessoa. Então, eu tô muito mais preocupado em ser chamado, taxado de pastor, do que realmente qual o compromisso que eu tenho com pessoas. Qual que é o preço que eu pago por pessoas. Não quero inverter valores, mano. Não quero amar as coisas e usar as pessoas. Eu quero usar as coisas e amar as pessoas. E eu tento todos os dias ter um compromisso com gente, manja. Ter um compromisso realmente com pessoas. Você tava contando sua história. Próximo. Eu tava lembrando de um jovem que uma vez eu fui levar ele embora. E aí ele falou assim pra mim... eu tava chegando na porta da casa dele, né? Era sábado. E eu sempre cornetava, né? Os jovens. Eu falava, você não vai sair agora não, né? Aí dava aquele silêncio, dava aquela risadinha. Que acabava, tipo, 10 horas, 10h30. E era a hora da balada, né, cara? Sabadão, galera... Eu vou te falar a verdade, cara. Eu vou numa balada agora. Falei, vai mesmo? Falei, vou.
Eu falei, mas o que tem lá, meu? Você tá indo lá por causa do quê? Cara, tem uma mina lá. Ele falou assim pra mim. Aí eu falei assim, verdade, cara? Eu falei, mas aí você já fica daquele jeito, né? Viu? Leva ela lá no nosso encontro e tal. Não, conheci essa mina agora, tal. Tô louco por causa dela. Pô, você não vai ficar bravo comigo? Eu falei, não, vai com força. Chega o aço. Falei, vai. Exatamente. Falei pra ele, pode ir. Eu falei, eu vou estar orando por você, cara. Eu lembro de um menino, mano, que a gente foi evangelizar e tinha um cara comigo. E o menino falou assim, cara, eu não vou pra igreja porque eu tenho problema com maconha. Aí o rapaz olhou pra ele e falou assim, mano, vai fumando. Chega na porta da igreja, joga no chão e pisa e entra, mano. Vai fumando. Vai fumando. Porque, cara, a gente quer tirar coisas de pessoas que Deus não tira. Você imagina Jesus andou 3 anos e meio com Pedro e nunca pediu pra ele tirar a espada. Nunca pediu pra ele catar a espada e jogar fora. Sim. É porque, na verdade, pastor, o que acontece é assim, a gente não consegue prender as pessoas, né, cara? Não adianta você ficar ali, né? Não, porque se você for vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. A galera quando fala, eu vou, eu falei, vai. A gente teve, acho que um culto antes, não sei se foi o culto que você ministrou, tinha uma galera, fizeram um grupo no WhatsApp, né, Giovanni? Fizeram um grupo pra ir lá nesse culto que você ministrou lá, e aí as meninas começaram a mandar, falou, cara, deu problema naquele grupo lá. O que aconteceu? Saiu uma festa aí um filho do Satanás colocou no grupo e virou todo mundo pra essa festa. Que era a festa que não ia perder e tal. E as meninas que iam, ficavam lá debater. Eu não tava nesse grupo. Não, mas tem o culto do semear. Como que vocês vão na festa e tal? Aí começou a gente assim, a gente pode ir primeiro no culto, que a gente já falou que ia, depois a gente vai pra festa. E começou essa muvuca lá no grupo. Eu não tava no grupo. Se eu estivesse no grupo, eu falei, galera, eu vou pegar todo mundo, vamos pro grupo, vamos pro culto, e depois do culto eu vou levar vocês na porta da festa. Exato. É simples assim. Exato. Eu lembro que se vocês têm um compromisso de ir, vamos pro culto, depois vocês vão pra festa, não tem problema. Mas vamos pra igreja primeiro. Aí lá a gente vai ver, porque assim, quem tem quem tem que convencer você é o Espírito Santo, não sou eu, aquilo que nós acabamos de falar. Então assim, não adianta ficar, não vai. No episódio passado, o pastor Rinaldo, eu congreguei com ele e tem uma frase dele, que eu não sei se é dele, mas uma vez ele disse pra mim. E quando nós estávamos no podcast, a gente lembrou, e ele fala isso até hoje. Eu não congrego com ele mais, mas quando você tem a marca de Cristo, você nunca mais será um pecador realizado. Exato. O pecado sempre vai pesar em você. Cara, eu vivi fora da igreja. Eu vivi no mundo. Cara, toda vez que eu voltava da noite, que eu ponhava a cabeça no travesseiro, aquilo pesava. No outro dia eu ia pro futebol, que a gente tava tudo junto, na balada, cada um contando as histórias e aquela felicidade, e eu tinha o peso do pecado, aquilo doía dentro de mim. E isso, cara, é fato. Uma vez que você tem um encontro com Cristo, você nunca mais será um pecador realizado. Você não tem felicidade no pecado. Você vai pecar, mas você não tem felicidade, você não tem prazer no pecado. Ele sempre será um peso. Então, assim, minha mãe, ela orava muito e ela falava assim, cara, uma hora você vai voltar, uma hora você vai vir, sabe? Por quê? Porque ela sabia que eu tive... Não tem jeito, cara. Você vai pular pra lá e pra cá e você vai voltar, não tem como. Eu me prendo... Lucas 15. Fala de 3 parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Se você identificou que ele é uma ovelha perdida, você vai precisar abandonar todo mundo e buscar ele. Se você identificou que ele é filho pródigo, ele sabe os direitos que ele tem, ele sabe quem ele é, ou ele acha que sabe quem ele é, ele teve experiência com Deus, ele é um filho pródigo, você tem que deixar ele embora, ele vai voltar sozinho. A partir do momento que ele cair em si, ele volta. Isso não tem como eu forçar isso. Então, cara, identificou que é filho pródigo, mano, você não vai atrás dele, ele vai ter que comer com os porcos, ele vai ter que cair em si. A partir do momento que ele caiu em si, ele vai voltar. Sabe? E é exatamente isso. Sim. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Mano, você quer... Cara, eu tenho um menino que queria vir hoje aqui. Ele achou que era culto. E eu encontro eles na rua, mano. Eles... Cara, você é filho pródigo, mano. Você vai voltar. Aproveita aí. Aproveita aí que vai. Não tem jeito. Tá escrito.
O que a gente estava falando sobre qual o maior desafio para a gente manter esse jovem dentro da igreja, enfim. O que você acha que tem mais dividido os nossos jovens, assim? Porque tem uma frase que um pastor, quando eu estudei com ele, ele falava assim, ó, se a igreja não pregar, o mundo vai pregar. Se a igreja não ensinar, o mundo vai ensinar. Sim. Nós precisamos falar tudo. Sim. Porque tinha aquela coisa que não se falava de sexo na igreja, não se falava sobre muitas coisas a igreja não pregava, porque na igreja você não podia falar isso, você não podia falar aquilo, aqui é a igreja, né? Então, assim, o que você acha que tem dividido, né? Quem tem sido o nosso maior adversário? Lógico, a gente sabe que o inimigo, né? O nosso maior adversário, mas assim, o que você acha que tem dividido assim o jovem com relação à igreja, a estar com Deus? Assim, eu tive algumas experiências de perder jovens, sabe? Você falou do modismo, né? O fato de aquela coisa, todo mundo tá indo, eu quero estar também. Você tem assim, dentro da sua experiência com o jovem, o que você acha que divide muito o jovem acabar deixando para não estar com Deus, para não estar na igreja, para não estar naquele ambiente? Cara... Que nem no nosso culto, por exemplo, uma balada dividiu os nossos jovens, né? Eles não vieram. Contei a história, mas eu não concluí, né? Eles não foram tudo pra festa. Dividiu. Ganhou da igreja. Pastor, cara, é muito difícil de responder, para ser bem sincero. A gente hoje, eu vou bater na tecla que a gente mais perde hoje pelas distrações, sabe? Como tem muita coisa, e um jovem hoje, ele é acionado dentro de uma cultura que ou ele sofre de depressão, ou ele sofre de ansiedade, ou ele sofre de estresse. Ou ele sofre dos três. Então, a cultura diz isso para ele. Então, o jovem, ele ficou 2 dias em casa, ele tá com depressão. Só que se ele saiu 2 dias, ele é ansioso. Mas se ele tá em casa, mas ele tá revoltado, ele é estresse. Ele sofre de estresse. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que nos últimos dias a fé de muitos esfriariam, não de todos. E eu, com certeza, acredito que o maior inimigo que a gente tem hoje não é nem o diabo. O maior inimigo que a gente tem são as distrações. Você vê que... A internet está muito, né, nisso, né? Muito ligado nisso. Muito. Talvez 90%. Muito, né? Muito. Eu percebo isso também. Cara, você pega um menino que ele não sai do telefone 24 horas, sabe? E ali é onde você tem seus maiores traumas, suas piores experiências, como talvez melhores. Eu tenho uma coisa comigo, no mundo virtual, eu me imagino, mas não me conheço. Isso a maioria dos jovens. Você vê que eu quero demonstrar uma realidade que eu quero parecer diante das pessoas que eu não sou, que eu não tenho. Então, esse mundo virtual hoje, ele tem matado muitas pessoas. Ele é uma distração gigantesca. Só que, ao mesmo tempo, para outras pessoas, cara... Imagina comigo. Eu pude estar em Israel Eu ia falar agora, mas agora. Eu ia falar assim, pastor, vamos dar uma pausa daqui agora falando sobre os jovens, vamos falar sobre a sua viagem, cara, para Israel. Que nós vamos voltar e você tocou num assunto que eu ia abordar com você sobre ansiedade e depressão, que é uma coisa assim que a gente tem lidado muito com esse problema dentro da igreja. E a gente tá no nosso meio do nosso podcast. Tá com quanto tempo de podcast aí, Giovanni? 1h15? Tá, estamos chegando aí. Passamos um pouquinho da metade. 2 horas, o jogo do Corinthians. Que hora a gente falou? 9h30. Tem 1 hora ainda. É brincadeira, viu, gente? Pastor, como é que foi sua viagem para Israel? Eu fiquei lá babando, cara, com inveja de você. Pecado, inveja, né? Eu cheguei em Israel e eu tive, assim, bastante experiência legal. Primeira viagem sua para Israel? Primeira viagem. Mas antes de você falar de como foi sua viagem, como que você planejou essa viagem? Era um sonho? Como que foi isso, cara? Cara, eu fui presenteado. Verdade? Aí eu vou ficar com mais inveja. Eu fui presenteado em 2020. Na pandemia, aí era pra viajar 21, não deu? Aí foi 22. Foi surreal. Você ganhou essa viagem?
Ganhei, fui Cara, presenteado. eu ia perguntar pra ele Acho que como era que o ele maior fez sonho. pra ganhar essa viagem, que eu ia ver se é cupom, o que tinha que preencher. É muita revelação. Mas fale da sua experiência lá em Israel, deve ser, enfim. Então, e aí lá, cara, a gente lê a Bíblia, a gente tem uma ideia que tudo é muito próximo, e na verdade não, tudo é muito longe, né? Poxa, Jerusalém, de onde eu fiquei, até Nazaré, dá 3h30 de ônibus. Cara, imagina os caras de camelo andando. De Jerusalém para o Rio Jordão, dá 4 horas. Então, é tudo muito distante. A gente lê, um do lado do outro, e não é muito distante. E para concluir o assunto da internet, você vê que a ideia que eu tive lá foi o seguinte. Imagina se Jesus tem WhatsApp. Se Jesus tem internet. Se Jesus... Vamos supor, isso é uma suposição. Vamos supor que Jesus salvou 30 mil pessoas na época. Se ele tem celular, ele salva 300, 500. Porque aquilo que é bom para alguns, para outros... Sim, é problema. É problema. Se você dá celular na mão de um menino hoje, que entendeu quem é, que sabe aonde quer chegar, cara, ele vai salvar. O último culto que eu fui ministrar no sábado, tinha um rapaz cadeirante, ele pegou, olhou pra mim e falou assim, depois do culto: Olha, tô saindo daqui, tô indo pra uma vigília, cuido de 15 pessoas. Eu falei: sério, mano? Ele falou: sério, tudo pelo WhatsApp. Ligam pra mim, chamada de vídeo. E eu falei assim: cara, que da hora, mano. Cara, você talvez não tinha forma nenhuma de fazer isso, mas graças ao celular, ao telefone, você tem um jeito de alcançar essas pessoas. Mano, graças a Deus por isso. Só que se você dá pra um menino, ele vai ver pornografia o dia inteiro. Ou ele vai ficar... Curiosidade, né? Vai querer saber como que é, entrar em Exato. grupo. Então, é muito relativo. Só que hoje, a gente tem uma geração que não tem equilíbrio, né? Então, mais destrói do que realmente constrói. Uma geração desenfreada, né? Desenfreada. Não tem limite. Não tem freio. O cara começa hoje, o cara quer ir até o fim. Não é só fazer, eu preciso mostrar o que eu tô fazendo para todo mundo ver. Eu ainda tô melhorando, mano, porque a minha esposa, o pessoal bate muito na tecla: mano, você precisa gravar uns vídeos, você precisa fazer... Eu fico assim, cara, eu até acho que eu preciso, mas eu tenho medo de me perder. Eu tenho medo de isso começar a alcançar um lugar em mim que eu ainda não conheço, sabe? De uma certa vaidade, poxa, que legal, poxa, no dia que eu pegar o celular e falar assim, quantas curtidas deu, ou quantas visualizações deu, sabe? Essas coisas que a gente não vê. E quando a gente vai ver, cara, a gente já tá longe demais. A gente já não chora mais, a gente já não... Passou. Então, é uma coisa muito maravilhosa que, entre aspas, eu tenho uma certa dificuldade ainda. Tem algumas pessoas que acompanham nosso canal lá no nosso Movimento Cast, e as pessoas que me conhecem também, e às vezes as pessoas vêm sugerir algumas ideias para o nosso canal, né? Principalmente com relação a você ganhar seguidor no YouTube e tal. Por que você não faz isso? Coloca isso, você vai ver isso aí, dá audiência, faz isso, faz aquilo. E semana passada mesmo teve uma pessoa que me propôs algumas ideias. E aí eu falei, cara, o objetivo do nosso programa não é esse, cara. O objetivo do nosso programa é alcançar um coração, a gente quer. Se a palavra que nós semearmos naquele dia, ela conseguir alcançar um coração, é isso que eu quero. Às vezes o Giovanni fala, você precisa pedir seguidor, a gente, legal, segue a gente aí e tal, mas eu não fico preocupado com isso, com o que você tá falando. Sim. Aquela coisa de, você tem que ter inscrito, você tem que ter visualização, porque o YouTube vai fazer não sei o quê. Cara, eu não tô preocupado com o YouTube não me deu nada aqui, a gente veio tudo na raça, Deus foi preparando e a gente foi montando. A gente não veio com ideia de, a gente precisa ganhar seguidor. Cara, a palavra que é pregada, ela é compartilhada, e aonde ela tiver que chegar, ela vai chegar. E esse é o intuito. Eu conversei com um menino aí há um tempo, e ele fazia umas paradas de sorteio, que hoje ficou proibido. E aí a galera, pra ganhar seguidor lá, que tinha que seguir pra entrar no sorteio, era tudo pastor, mano. A maioria. Pra quê? Pra que eu quero ter um Instagram com um seguidor comprado? Cara, olha o nível que a gente chegou. Sim. O nível de querer aparecer, de querer ser visto. Sabe? Cara, eu tô escrevendo um nome que não é meu. O dia que Deus quiser me soprar, ele vai soprar. Sim. Não é rede social que para. Sim. Sabe? A gente vê pelos mártires.
A gente lê uma Bíblia hoje que, cara, custou sangue para muitas pessoas. Que pessoas morreram que viveram aquilo. Sim. E eu tô com uma ideia que, cara, o meu evangelho precisa atrair todo mundo. Então eu preciso ter seguidor na internet. Eu preciso ter seguidor no meu Instagram. Eu preciso ter mais de tantos K. Aí o cara tem 30 mil seguidores no Instagram dele e tem 10 curtidas. A conta não bate. A conta tá errada. Por quê? Porque o seguidor dele é da Arábia, de Dubai, de... Pegando um gancho no que você tá falando, a gente fez um podcast aqui do trabalho que a gente exerce aí, que é a odontologia. A gente trouxe pai e filho aqui. E a gente estava falando sobre curva de aprendizagem, de aprendizado com relação à odontologia. E ele dizia assim, olha, tem muitos dentistas que colocam alguns casos lá na rede social, tudo bonitinho e tal. E ele falava assim, só que antes de você ser dentista na rede social, você tem que ser dentista dentro do seu consultório. Você precisa aprender a atender o seu paciente lá no seu consultório, lá na sua clínica. Lá na rede social tudo aceita, tudo é bonitinho. Então assim, antes de nós buscarmos esse número de não sei quantos K, de mostrar que você é um pastor onde você tem não sei quantos seguidores, você precisa ser servo dentro da sua igreja. Exato. Você precisa servir a sua igreja, o seu ministério. E recebi até um zap agora. A gente vai voltar na ideia de por que a gente tem perdido muitas pessoas. Porque na ideia de atrair os de fora, eu perdi os de dentro. Na ideia de buscar os de fora, eu perdi os de dentro. E não buscar os de fora ímpio. Não é. Se fosse, estava bom. Era menos pior. É na ideia de ser alguém reconhecido. Quero que o meu nome esteja... Cara, é Torre de Babel. O que era a Babilônia? Vamos fazer uma torre para a gente ser lembrado no mundo inteiro para a gente chegar a Deus. Isso é Babilônia. Então, valores distorcidos. Cara, seguinte, mano... O Senhor, Ele não te trouxe até aqui? O dia que Ele quiser te soprar, Ele vai soprar. Não tem nada que impeça isso. No dia que Ele quiser te mostrar, Ele vai te mostrar. Só que no dia que Ele quiser te esconder, cara, esteja disposto a se esconder. E tudo é uma questão de tempo. Davi cuidava de urso. Davi cuidava de ovelha. Matou urso, matou leão, ninguém sabia. Lutou contra um gigante. Derrotou o gigante. Virou rei. Mas Davi só cuidava de ovelha. No dia que Deus resolveu, cara, vou levantar você. Cara, encontrei um cara segundo o meu coração. Pronto. Você falando de Davi, eu lembro... Minha esposa às vezes sempre vê alguma coisa na internet, alguma notícia e tal. E acho que agora, essa semana, uma mulher foi tirar um carro lá em São Paulo. Aí ela manobrou errado, atropelou uma criança. Um era da televisão, matou um, outro ficou e tal. E às vezes sempre aparecem essas notícias, G1, ela segue, ela compartilha, ela fala, ai, olha que perigo, olha isso. Aí você falando de Davi, eu lembro do salmista dizendo, né? Se o Senhor não guardar, em vão sentinela. Então eu sempre falo pra ela, cara, Deus tá nos guardando de tudo. Não fique aí preocupado achando que o Senhor nos guarda. É aquilo que você estava falando. Então assim, o Senhor tem o controle de tudo. Não adianta a gente ficar buscando e achando que você... eu vou pela rodovia aqui, porque é X ali, porque ele é meio perigo. Cara, se o Senhor não guardar, em vão sentinela. A todo momento nós estamos sendo atacados e o Senhor tá ali, ó. Os anjos do Senhor tá ali, ó. Aqui não, hoje não. O Senhor todo momento está nos livrando. Então assim, é real, nós somos totalmente dependentes e o Senhor faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Sim. É isso aí. Falando sobre a sua viagem a Israel, pastor, nós entramos nesse assunto e depois nós voltamos e agora a gente voltou de novo. É rio, mano. Quem conduz é a água. Nós até tenta manter um... Mas não vai. Eu vou anotando algumas coisas no papel aqui, para depois eu volto e vou perguntando. Você vai no Zap aí, né? Eu vou aqui, ó, no papel. Como que foi, cara, essa viagem? Você chegou lá em Israel, me conta um pouquinho. Vamos gastar uns 10 minutos aí, falar um pouquinho da sua experiência lá, como é que foi, cara? Foi bom demais. A gente... Cara, lá é a base da nossa fé, né? É você fazer vivo tudo aquilo que você lê. Literalmente. Aí a gente fez uma conexão em Dubai, aí a gente conheceu bastante brasileiro que estava indo para lá. E aí chegamos lá, cara, é uma experiência top em cima de outra, né? Teve uma assim, bem de cara que é quase imperceptível, mas quando a gente chegou para ir num templo,
os degraus, eles são maiores e mais altos, diferente dos outros. Eles não são iguais. Porque quando é igual, você sobe automaticamente. Lá não, lá é todos diferente. Esse daqui é grande e é alto, esse daqui é pequeno e baixo. Para você não subir automaticamente, para você subir em redenção, você tem que subir olhando para baixo. Cara, muito louco. Então você sobe, você antes de entrar dentro do templo, você tá rendido ao Senhor, sabe? Uau. Cara, piano espalhado na cidade inteira. Piano, muito piano. Eu tava vindo falando pro Gui no carro. Eles vivem a adoração, vivem isso 24 horas. E, cara, com certeza, a melhor experiência que a gente teve, tirando que eu fui no Mar Morto, e aí, meio Tomé, né, mano? Eu preciso... Sim, ver pra crer. Ver pra crer. Tô vendo a galera boiando lá, falei, mano, eu vou pular aqui, não é possível que eu vou boiar também. E literalmente o bagulho é real, mano. é demais. A gente fiquei boiando lá, e aí você é conduzido pelas águas. Fiquei olhando pra cima e a água vai te levando assim, e é incrível, incrível. Aí depois a gente foi pra tumba. Acho que a tumba foi a maior experiência que eu tive. Lá tem duas. Os arqueólogos... Não é 100%, né? Não tem... Então, os arqueólogos vão estudando e tinham 6 lá. Aí diminuiu para 4 e agora tem 2. 2. Chegaram a uma precisão de que seja uma dessas 2. Uma dessas 2. E aí a gente foi em uma, que a gente pegou uma fila imensa, que é dentro de uma igreja. A gente ficou mais ou menos uns 40 minutos na fila. E, poxa, legal. A gente entrou lá para conhecer e tudo mais. Aí a gente foi para a segunda, que é um jardim, que a gente teve um encontro com um brasileiro, que ele é voluntário na tumba há 15 anos e mora em Israel, em Jerusalém, há 30 anos. E ali ele começou a explicar pra gente do caminho de Jesus, a gente mais ou menos deu uma trilhada assim, aí a gente chegou na tumba. E aí foi surreal, mano. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, houve terremoto, houve tremoliço e tal. E aí ele catou e mostrou uma linha pra gente, uma rachadura de fora a fora, assim. Cara, ele começou a explicar pra gente, a gente começou a chorar. E a gente não conseguia parar de chorar. E ele explicando. E aí ele pegou e falou assim pra gente, olha, o judeu, ele vem aqui até hoje explicar que Jesus não ressuscitou, que ele não era o Messias, ele era um profeta. O judeu até hoje vem aqui tentar, de alguma forma, dizer que Jesus não existe. E vocês não. Vocês não precisam da tumba. Porque a fé de vocês trouxe vocês antes de vocês pegarem o avião lá em São Paulo. Quando a gente entra na tumba, tem uma imagem escrito, ele não está mais aqui. E ali na tumba, tem um vídeo ainda que eu não postei, eu vou postar, que uma moça que estava com a gente entrou depois da gente e gravou, e a gente tá no chão chorando e não tem reação, mano. É inexplicável. Eu ali, sentado, eu comecei a me levar a Maria, abrindo e falando assim, cara, só tá o lenço, ele não tá aqui. Um pastor que estava com a gente falou que a visão que ele teve quando ele sai da tumba é Jesus olhando para aquilo tudo e indo atrás dos discípulos. Cara, é surreal demais. O negócio deve ser... A gente lá chorando e a gente só começou. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É demais. É único. É único. É a base da nossa fé. Minha esposa fala, a minha viagem é para Israel. Minha viagem é para Israel. Fala, vixe, tem que trabalhar bastante para ir para Israel. Uma viagem cara essa de Israel, né, Guilherme? Vamos aqui para Pernambuco, algum canto que é muito mais tranquilo. Giovanni, vê se você conecta seu Instagram aí pra gente ver se a gente consegue ver aqui acho que tem algumas coisas que você colocou na sua viagem no seu Instagram. Tem lá, alguns né? vídeos. Alguns vídeos. Vamos ver se o Giovanni consegue colocar lá pra gente ver aqui. Pastor, a gente tá falando muito sobre jovens, adolescentes, e tem um tema que é muito pertinente na vida dos jovens. Lá vem. Que não, ainda não chegou. Que é a tal da ansiedade, a depressão, que é uma coisa que parece, assim, eles nem sabem o que é e falam assim, eu tenho ansiedade. Tipo assim... Sim. Porque assim, quando eu comecei meu ministério com jovens,
eu comecei com adolescentes, 9, 10 anos, né? Depois você entra aí, Giovanni, no Semear também. A gente começou esse trabalho com a meninadinha mais... E aí, 10 anos, falava, viu, eu tenho ansiedade. Viu, eu sofro de ansiedade, mas nem sabe o que é ansiedade. Então, assim, é uma geração de adolescentes e de jovens que parece que eles, quando começam a entrar nessa vida de jovens, eles já parece que já são doentes, né? Já entram adoecido, porque a amiga sofre de ansiedade, o outro jovem já sofre de depressão. Aí, quando você vai avaliar aquele grupo, que eu tinha um grupo de 20, 25 jovens ali, adolescentes, e aí quando você entra, por exemplo, com palavras sobre suicídio, e você pergunta, eu já tive vontade, o outro já teve vontade, o outro já teve vontade, já pensou... Uhum. Eu tive bastante experiência, assim, de meninos, de pessoas me procurar, ó. Tentei me cortar tantas vezes. E por quê? Porque são pessoas que não... Infelizmente, hoje elas não têm base, não têm... Cara, é muito complexo, pastor, porque o que realmente é ansiedade? É o que... Cara, a maioria não sabe. Cara, eu sofro de... O que é? Cara, eu não sei. Existe um ignorante, para não dizer outra palavra, que saiu falando para todo mundo que depressão é ausência de Deus. A ausência de Deus é ele, que está na igreja há tantos anos e não entendeu isso, sabe? E literalmente, a questão em si o diabo, ele trabalha para quê? Ele trabalha para roubar minha vida? Não, ele trabalha para roubar meu tempo. O valor do diabo é meu tempo. Quanto maior tempo eu perdi, mais lucro ele tem. Quanto maior o tempo que eu perdi tentando procurar uma coisa que eu não achei, que eu não vou encontrar, para ele é valoroso. Então o diabo não trabalha para roubar minha vida, ele trabalha para roubar meu tempo. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado. O que é estresse? Excesso de presente. O que o diabo tenta fazer? Ele tenta me colocar em um lugar que Deus não está. Ou ele me leva para o passado, ou ele me leva para o futuro, ou ele me faz ficar preso dentro do presente. Eu não ando para frente, também não ando para trás. É mais ou menos Jesus chegando em Maria para ressuscitar Lázaro e ter um encontro com Maria ou com Marta, não sei qual foi o primeiro, não lembro, tá na Bíblia. E aí, o encontro que ele tem, Maria olha para Jesus e fala assim, olha, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ah, Maria, tá bom. Ou Marta, tá bom. E sai. Quando ele chega na segunda, ele fala assim, Jesus fala, cara, ele vai viver. Ela fala, cara, Jesus, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. E qual que é a experiência que elas tiveram? Elas não entenderam. Uma pegou e colocou Jesus no passado, a outra pegou Jesus e colocou ele no futuro. E não entendeu que ele estava ali agora. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus presente. Então, o diabo, ele sempre está trabalhando para roubar o meu tempo. Eu sempre sou pego tentando, às vezes, caramba, mano, eu acho que eu tô focando demais lá na frente. Você tem que ter planejamento, mas tem que deixar um espaço para Deus me tirar de lá. Ou às vezes, nossa, cara, é uma coisa muito imbecil. Você falar assim, cara, como aquele tempo era bom. Irmão, Deus é Deus de coisas novas. Sabe? Então, essas realidades que a gente acaba encontrando é porque vem de pessoas que não sabem nem realmente qual é o significado disso. Você disse que a depressão... alguém disse que a depressão é a ausência de Deus, né? Mas quando você tem um jovem ou alguém que está passando pela depressão, você trata como espiritual, como doença? Como que você lida com isso, pastor? Eu tento procurar, pelo menos, a princípio, entender o que levou ela a pensar que ela tem uma depressão. Acreditar que ela tem. Eu já vi casos comprovados que realmente é uma doença, né? E a mídia em si acabou tentando engolir isso, enfiar na gente a goela abaixo. Só que, na verdade, é para dar uma desculpa para algo que eu não entendi o que é.
Então, existem pessoas que, dentro da depressão que eu, pelo menos, lido, que sofrem mais por um problema espiritual do que qualquer outra coisa. Cara, a depressão, vamos lá, ela é um excesso de passado? O que aconteceu? A ciência vai dizer que a depressão ela vem de traumas que eu não resolvi, que eu não coloquei um ponto final, que vai me arrastando, vai me levando. Muitas das vezes ligado a bloqueios, a rejeição, a problemas na infância, Sim. ou algum tipo de assédio, algum abuso, enfim, que acabou encadeando a depressão, ou a perda de alguém, ou a saudade de alguém. Sim. Então, nesses tipos de casos, se existe um trauma, o que é trauma? Trauma é uma perfuração. Eu sou... Uma pessoa traumática é o quê? Uma pessoa que teve uma experiência que invadiu um lugar nela que ela não tinha ideia de que fato ia ser tão fundo daquele jeito. E aí ela não consegue sair dali. Mas espera aí, vamos voltar a esse ponto. O que aconteceu? A gente teve experiência de encontro com Deus, de ter encontro com pessoas que sofriam de depressão, que ao momento que ela sentava para começar a falar do trauma que ela tinha, ela começava a gritar, ela começava a chorar, ela não conseguia expor. A verdade me liberta, a mentira me aprisiona. Aquilo que está escrito tem uma versão contrária. Se Jesus disse que a verdade me liberta, é porque a mentira me aprisiona. Então, por que eu estou preso? Porque eu ainda estou preso dentro de uma mentira. O que, de fato? Vamos lá, vamos a esse ponto. E aí, nessa experiência de estar sentado com alguém e ela não conseguir falar, cara, tudo bem, vamos com calma. E ali você dosa, você vai ali, cara, tentando se aproximar. O que tem muito é na questão de abuso, principalmente. A questão da pessoa foi tocada em algum lugar e ali ela sofreu um abuso, invadiu um lugar nela e ela não consegue olhar para a pessoa, ela não consegue ter um encontro com uma pessoa, ela não consegue imaginar, ela não consegue pensar. Isso vai invadindo lugares nela que, cara, ela vai ter que sair. Então, dentro das minhas experiências, eu sempre tento puxar para o lado espiritual. Eu tento ir ao ponto-chave. O que aconteceu? Vamos lá. Qual foi o ponto? O que te levou a acreditar nisso? O que te levou a pensar nisso? Qual o diagnóstico que você tem? Sabe? Essas coisas que vai fazendo ela, talvez ali, conversar um pouco. Cara, eu vou contar também. Tive uma experiência com um menino. Ele é pastor hoje, cara. Foi muito legal. Ele falou pra mim assim que uma época, ele sentou comigo e falou assim: Gui, eu tive uma experiência, eu sofro de depressão e eu tive uma experiência ruim. Aí eu fiz esse trabalho com ele e tal. Cara, que ponto? Como foi e tal? Ele falou assim: meus pais eram pastores de uma igreja, eles trouxeram um pastor convidado de fora. Esse pastor abusou de mim. Os meus pais não sabiam. Eu não aguentei. Um dia eu contei para os meus pais saíram da igreja, deixaram isso, abandonaram e tal. Vivem dentro de casa. Eles não suportam crente, eles não suportam por conta daquilo que aconteceu comigo. Eu entrei pro homossexualismo depois disso. Ele começou a conversar comigo. E aí ele marcou comigo para mim ir na casa dele. Um certo dia, comi um almoço e tal. Quando eu fui embora para casa, no carro, eu comecei a pedir ao Senhor, falei assim: poxa, pai, eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu não sei se você é assim, pastor, existem perguntas que a gente não tem resposta. Sim. E eu vim para casa, poxa, pai, o que eu vou fazer lá? Pai, me ajuda, me dê uma direção, cara. Aí, nessa linhagem de amor, cara, Gui, ele precisa ser amado, ele precisa de alguém ali que ele vai ver que, cara, você não quer nada dele e tal. Quando chegou o dia de eu ir na casa dele, eu passei pela porta, os pais dele estavam sentados na sala, eu passei pela porta, ele estava no quarto, e ele estava ouvindo um louvor. E ali a gente começou a trocar uma ideia, super de boa, tal, ele começou a cantar uma música. Eu não sei como, eu fui levado num espírito de oração. E eu comecei a orar.
E aí ele começou a orar também. De repente, a mãe dele, que não gostava de crente, ela entrou no quarto. Que era desviada. Desviada. E pausou a música. E ali ela falou assim pra mim, ela falou assim, olha, eu não sei quem você é, eu não te conheço, não sei de onde você vem, mas eu vou falar uma coisa pra você. Quando você passou a porta da minha casa, eu vi um anjo entrando atrás de você. Uau. E aí eu fiquei olhando pra ela assim, e nessas horas a gente não tem reação. E aí o pai dela tava com uma latinha de cerveja na mão. O pai dele. Aí ele veio pra cozinha, que era bem de frente com o quarto, jogou a latinha e entrou no quarto. Ali, os quatro, a gente começou a orar numa experiência de oração, de oração, de oração. Acabou a oração, a gente foi embora. Eu fui embora. Eles ficaram. Esse menino, ele já era da igreja, né? Ele já tinha voltado, mas ele ainda tinha esse problema de depressão e tal. Então ele já era crente, já vivia na igreja. Ele se aprofundou em Deus. E a resposta que eu tive depois foi, Gui, eu nunca mais tive contato com essas coisas. Eu consegui liberar a vida daquele pastor. Foi uma coisa natural. A partir do momento que... O que eu fiz? Cara, não sei. Eu só pedi a Deus uma direção e o Senhor fez. Numa pegada de... Cara, eu quero ser um intercessor. Eu não sei o que fazer, pai. Eu não sei como agir, eu não sei o que dizer. E aí Deus simplesmente foi, cara, mudou, virou uma chave dentro do ambiente, mudou aquele ambiente e carrego isso até hoje. Até hoje eu tenho contato com ele, ele virou missionário, ele tá em Goiânia, Goiás, um dos dois, e pastorei uma igreja. Sim, uma coisa surreal. Cuida de pessoas, evangelista nato. Quando você falou Muito sobre bom. cuidar de pessoas, você acredita em trabalho de células, pastor? Eu fiz uma pergunta que você fala de células. Acredito, Sim. acredito. Eu não acredito na célula que tem a identidade de reproduzir. Reproduzir. Reproduzir é natural. Eu acredito na visão de célula de compartilhar um coração que eu tenho. Porque... Esse é o maior contato que a gente tem com pessoas. Não, a minha pergunta foi, na verdade, com a intenção de fazer uma outra pergunta. Por isso que eu perguntei para você. Porque, assim, uma forma... você falou desse caso, desse pastor, né? Uma forma que a igreja tem tentado prender o jovem... É que nem você falou que você participou da campanha tal, e tudo mais. A igreja faz muita campanha. A campanha é uma forma de você prender as pessoas. O pastor Rinaldo estava aqui e ele falava totalmente ao contrário, que ele não faz campanha tal. Enfim, tem até o podcast dele, que foi o último que nós gravamos. Com uma visão, assim, bem, bem interessante também. E a pergunta, assim... Minha filha ficou um tempo na igreja... Como que chama aquela igreja? A igreja lá, Giovanni, que você... Hã? Sara Nossa Terra. Minha filha ficou muito tempo na Sara Nossa Terra. Minha filha ia no nosso projeto e fazia parte lá do movimento da Sara Nossa Terra. E ela ficou um bom tempo lá. E eles tinham uma coisa assim, quando você entrava no grupo, eles logo já te colocavam numa célula, né? Automaticamente. Olha, não sei o que, você vai pra célula tal. Cada célula tinha um nome. E aí quando você... entrava na célula, já existia um exercício que você precisava fazer, que você precisava durante não sei quanto tempo para você depois buscar, depois daquele... Então tinha estágio, né? Então tipo assim, você precisa fazer 10, não sei quantas vezes isso, para você ganhar uma pulseira X, e aí aquele ali tinha uma pulseira Y, aquele tinha tanto. Então assim, o que eu percebia? Que eles faziam... Era um modelo de célula onde eles procuravam ocupar os jovens com esses tipos de atrações, de trabalhos, para você manter o jovem lá dentro da célula. E, obviamente, a palavra vai acontecendo, a coisa vai fluindo para que você consiga converter, de fato, esse jovem. A minha pergunta é, você acredita que você precisa mesmo oferecer algum estímulo, colocar algo desse tipo para que você consiga manter esse jovem, para que você tenha tempo
Porque assim, o que é difícil, por exemplo? O que eu percebo? Não estou dizendo que esse modelo deles está errado, e enfim, não é isso. Que nem na nossa igreja, a gente não tem ainda cultos pontuais de jovens. Não sei se o ministério onde vocês, né, tem o trabalho com jovens, se existe um dia pontual. Porque, assim, você conseguir manter é difícil, né? Quando eu perguntei pra você, pastor, o que divide o jovem com a igreja, né? Assim, eu vejo que a música é um fator muito divisor, assim, do jovem com a igreja. Quando eu falo a música é no sentido de festa, balada, aquela coisa, né? Tá muito ligado à música. Você acredita que você ocupar o jovem, você dar a ele algo parecido com isso, é uma forma de você, né, atrair esse jovem? Acredito. Pastor, eu acredito no sentido assim, ó. Eu vou falar pra você de mim, né? Eu não acredito na ideia de você ter uma meta. Não. Eu acredito na ideia de você fazer com que ele tenha mais contato com Deus. Eu não sei qual que é o tipo de jovem. Ele acabou de chegar. Às vezes ele teve uma boa palavra, um bom louvor, mas acabou ali, ninguém conversou com ele, ele vai embora, ele não vai voltar mais. Jovem, não volta. Ele precisa ter contato com alguém. Ele precisa se sentir no meio. Ele precisa se sentir, poxa, alguém olhou para mim, alguém me reconheceu. A partir do momento que ele tem algo para fazer durante a semana, vamos lá, a gente está falando de jovem. Qual a porcentagem de jovem que tem uma experiência de ler a Bíblia, de leitura, de oração? Raro. Dificilmente. Ali, dentro de uma célula, ele vai ter um contato com Deus que talvez ele não tenha na semana. Dentro de uma célula, ele vai ter contato com um amigo, com um irmão, que vai se tornando ao tempo, na vida dele, é uma pessoa que lá na frente vai ser suporte para ele. Ali ele vai tendo bases, sabe? Então, você ter algo... Eu falo isso muito pro Gui. A igreja em si, ela é uma célula viva. Ela precisa estar aberta, mano. Ela precisa trabalhar. Ela precisa estar acesa. Ela precisa estar se movimentando. Ela não pode parar. Cara, a igreja tá tendo um culto em tal lugar, tá tendo um culto em tal lugar, tá tendo um culto ali, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. A gente até tem uma igreja, por exemplo, a Universal. A Universal foi o primeiro contato que eu tive com Deus. Por quê? Eu bati lá na porta e estava aberto. Se você for na Universal 24 horas eles estão abertos. Tem alguém lá esperando você para te dar uma oração. Existem dias que eles ficam lá e não vão ninguém? Existem. Mas existem dias que eles estão lá que aparecem pessoas, mano. Então, assim, a célula para reproduzir, para bater uma meta, é ruim. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a meta acabou. E aí, o que eu vou fazer? Qual que é a meta maior? Agora, a célula, para mim ter contato com pessoas, para mim transferir um coração, uma forma de pensar, uma ideia de caráter, de identidade. Quem é Jesus? O que ele representa para você? O que você espera de Deus? Você se vê daqui 10 anos fazendo o quê? Aonde? Então, esse só célula pode dar. Vamos lá, você pega uma igreja gigantesca aí, uma igreja de... Gigantesca não, vai, uma igreja de 1.000 membros. Uma igreja de 1.000 membros, qual que é a chance do contato que aquela pessoa vai ter com o pastor? É de pequenos grupos, né? Senão você não tem jeito. Consegue proliferar. Se você acabar não... Você tem uma meta de quantas pessoas você, assim... Uma pergunta minha, curiosidade. Tipo, no ano, quero ganhar tantas pessoas para Jesus e tal. Você tem essas coisas ou não? Não tenho. Não? Não tenho. Eu fico meio maluco às vezes que... Eu me sinto meio desviado. Eu falo pra Sara. Pra minha esposa, né? Eu chego em casa, às vezes, eu falo assim... Sara, mano, eu acho que eu tô meio perdido, hein? Cara, não... Não rendeu semana passada, outra semana não preciso... Cara, alguma coisa tá errada. Cara, alguma coisa tá errada. Você fica se cobrando. Fico. E a gente... Cara, eu carrego um Deus vivo, mano. Eu não posso... Cara, é muito injusto. A gente parece que se perde no tempo, passa muito rápido, né, pastor? A gente se acostuma, né? Eu falei hoje minha esposa isso, falei assim, bem, pelo amor de Deus, Jesus amado, a coisa precisa acontecer, a gente precisa fazer toda hora aquela coisa. O pastor falou ontem, gerar não é uma ordem de Deus. Gerar não é uma ideia de Deus, gerar é uma ordem. Se você ler Gênesis, você vai ver que Deus pediu para multiplicar a terra.
Adão não entendeu, pula para Noé, Gênesis 9. Quando Noé sai da arca, Deus diz, cara, enche a terra, multiplica. Vai, cara, gere pessoas. Não tem meio termo. Não existe. É uma ordem. É uma ordem. Ide. É uma ordem Vai. de Deus. Exato. Você não tem opção. Qual que é a ideia da igreja que entra para dentro do culto de domingo simplesmente para estar cheio da mesma coisa durante a semana inteira, que não salva ninguém, que não muda ninguém, que não traz identidade para ninguém, que não transforma ninguém, que não toca ninguém? Para quê? Pra gente cultuar. É, o negócio é punk. Eu também fico me cobrando. Giovanni, cadê o Instagram do pastor que colocou aí? O que tem nisso? Eu vejo que às vezes ele posta umas coisas do futebol lá. Tá, olha lá, ó, a viagem lá, ó. O pessoal fica lá e fala assim, mas o que ele tá colocando lá? Tem a turma nossa que fica acompanhando lá, pergunta o que é. Ali onde, essa foto que você tá de camiseta vermelha ali. Ali é o Rio Jordão. Aí do lado é o Mar da Galileia, eu acho. Isso. Olha lá, ó. Coisa linda, hein?